Oi pessoal, oi a todos, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. É um prazer estar aqui conversando com vocês, nossos mais de 400 seguidores. Eu sou Marcos Alves e sou professor de plantas, ensino sobre plantas na Universidade Federal de Pernambuco. Então a gente já falou de temas diversos, inclusive um dos nossos últimos vídeos foi sobre uma botânica que eu me apaixonei lendo o livro. Então quem não assistiu vai lá e assiste o vídeo, porque eu falo de uma botânica super apaixonante, com uma história curiosíssima. Mas no vídeo de hoje eu quero falar de um grupo específico de plantas que a gente já conhece, que faz parte das angiospermas e é chamado de monocotiledôneas. Basicamente, o grupo das monocotiledôneas, nós temos o que nós chamamos de angiospermas basais, temos as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Eu quero falar hoje um pouco das monocotiledôneas, especificamente das flores das monocotiledôneas. Monocotiledôneas são várias plantas, é a família que tem as bananas, o gengibre, a aveia, cevada, o milho, trigo. São tantas plantas, inclusive a baunilha, as orquídeas, bromélias, abacaxi, são inúmeras plantas que estão dentro de famílias diversas das monocotiledôneas. Eu gostaria de mostrar hoje para vocês algumas flores típicas de monocotiledôneas, para a gente entender um pouco e depois ter novas séries de vídeos em que a gente consiga aí visualizar as diferenças entre as flores de monocotiledôneas e de eudicotiledôneas, que é um dos aspectos mais importantes nas disciplinas de botânica da graduação e também nos tópicos de botânica no ensino médio. Então eu trouxe para vocês hoje 3 exemplos de flores de monocotiledônea e a gente vai poder ver algumas diferenças entre elas, que algumas coisas a gente já conversou e outras novas. Então a primeira que eu trouxe para vocês, eu já falei dessa planta antes, é a angélica. A angélica é uma flor de corte, ou seja, você compra a flor para ficar em água durante uns dias. Então aqui é a flor angélica e eu queria chamar a atenção do porquê que essa planta é fácil da gente reconhecer como uma monocotiledônea. Então eu vou pegar aqui uma flor que caiu agora. Então a gente tem a flor ela forma um tubo, eu vou mostrar o tubo mais à frente. Eu gostaria de chamar a atenção que ela tem 6 peças. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas 6 peças é uma das estruturas características das monocotiledôneas, que as monocotiledôneas elas são basicamente caracterizadas por serem flores trímeras. Trímeras significa que ela tem 3 peças ou múltiplos de 3. Todas são assim? Não, tem algumas exceções, mas basicamente as monocotiledôneas elas têm 3 peças, porque nem todas as monocotiledôneas têm pétalas e sépalas, mas quando tem, elas são trímeras. Então aqui é a flor aberta, bonita, ela é super cheirosa durante a tarde, então por isso que ela é muito utilizada como flor ornamental de corte. E repare que ela tem isso que a gente chama aqui de um tubo, ou seja, a flor ela é tubulosa. Existe um nome específico que é gamopétala, ou seja, as pétalas são unidas, as pétalas ou sépalas, pode ser gamosépala ou gamopétala. Então essas estruturas são unidas formando o que a gente chama de um tubo, que a gente pode ver aqui. Ele é todo unido. A formação de um tubo como esse tem um papel importantíssimo na polinização, no armazenamento de néctar, então é muito importante para a planta. Então essa estrutura que eu estou chamando então de um tubo também está presente nas monocotiledôneas, mas nem todas as flores de monocotiledôneas formam um tubo. Então aqui é a família Asparagácea. Eu trouxe uma outra flor que é de uma monocotiledônea bastante conhecida, que é da família das orquidáceas, é uma orquídea. Eu vou mostrar para vocês que as orquídeas também têm flores trímeras, igual, é o mesmo caso da angélica que eu acabei de mostrar. Então eu vou mostrar por trás da flor. Então a gente tem, dá para ver aqui, deixa eu pegar um lápis, dá para ver aqui 1, 2 e 3. Então tem 3 estruturas mais externas, que é o cálice, que o cálice é formado pelas sépalas, e as 3 estruturas aqui, 1, 2, e essa estrutura bonita, diferenciada, que nas orquídeas a gente chama de labelo.
Então, esse conjunto de 3 peças mais internas na flor são as pétalas. O conjunto de pétalas a gente chama de corola. E o mais externo, aqui atrás, 1, 2 e 3, a gente chama do cálice. O cálice é formado por sépalas. Reparem que tem 3 sépalas e 3 pétalas. Característico, então, de uma monocotiledônia, que são trímeras. Aqui na Angélica, como eu mostrei para vocês, a gente tem 6 estruturas. É mais difícil a gente diferenciar se é um cálice ou é corola. Então, nesses casos, a gente tem esses 2 casos em monocotiledônia que a gente não consegue separar o que é pétala de sépala, por isso a gente usa o termo tépala com T. Então, de asparagácea, diferente de orquidácea. Eu trouxe para vocês uma outra família, que é a família liliácea do lírio. Vou pegar aqui do vaso, lindo, maravilhoso. Com bastante cuidado. Também um cheiro delicioso. Repara que o lírio, que é um outro excelente exemplo. O lírio não forma aquele tubo. Repara que a gente não tem aquele tubo. As pétalas e sépalas são separadas. Então, não forma o tubo que a gente viu aqui na Angélica. Então, a gente tem flores que são tubulosas e flores que não são tubulosas nas monocotiledôneas. As flores não tubulosas a gente chama de dialipétalas ou dialissépalas. Diale é o termo para quando as pétalas e sépalas são livres, soltas entre si. E gamo, quando elas são unidas, fundidas, formando tubo. Repare então no lírio que nós também temos 6 peças. 1, 2, 3, 4. Calma aí que eu me perdi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escondidinho aqui. 6 peças características de uma monocotiledônia. 3 que são mais externas, reparem que tem 3 externas às demais, então, ou seja, são 3 sépalas e 3 pétalas, porém elas não se diferenciam entre si, elas têm a mesma cor, o mesmo formato, então a gente pode chamar de tépalas. Não forma tubo, então é dialipétala. E repare que interessante também, ela tem 6 estames, o androceu, que são os estames, é o número de 6. Então, a característica trímera das monocotiledôneas. Então, essas são algumas observações que a gente tem nas flores de monocotiledônia. Numa flor de orquídea, numa flor do lírio e na flor da Angélica. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente vai falar especificamente num outro vídeo, é que as flores elas podem ser actinomorfas, quando todas as partes são iguais, ou seja, é que a gente fala dos cortes das flores, eles ficam exatamente um lado igual ao outro, às vezes muito difícil de entender, e as flores que são consideradas zigomorfas e que têm um lado diferente do outro. Reparem que a parte superior da flor é diferente da parte inferior. Então, se nós fizéssemos um corte longitudinal nessa flor, nós teríamos os planos de simetria seriam diferentes entre si. Então, nesse caso, a gente tem uma flor zigomorfa, que é o termo que a gente usa, e no caso do lírio, nós teríamos uma flor actinomorfa. Então, com o vídeo de hoje, a gente discutiu, primeiro, botando a flor aqui na água para ela não murchar, a gente discutiu e tratou de flores de monocotiledônia, do grupo das monocotiledôneas, em que uma das características do grupo das monocotiledôneas é terem as flores trímeras, múltiplo de 3 ou múltiplos de 3, 6, 9 pétalas ou sépalas ou pétalas. Lembrando que as sépalas formam o cálice e as pétalas formam a corola. As pétalas e as sépalas podem ser diferentes entre si ou iguais, que aí a gente usa o nome de tépalas com T. E as flores elas podem ser tubulosas ou não. Quando elas são tubulosas, a gente chama de gamopétalas, ou quando as pétalas são livres, de alipétalas. Além das flores poderem ser zigomorfas ou actinomorfas. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo com mais essa diversidade de formas, cores e nomes nas plantas. Um abraço e até o próximo vídeo.